Entendi. Mas eu queria fazer para poder Assim, é claro que é aprofundar, né? bom por conta da experiência e tudo Porque, mais. tipo assim, se eu já tô tendo dúvida agora, se já o negócio já tá pegando agora, imagina depois, Mas assim, entendeu? e é bom também que tem mais um prazo para poder entregar, dá tempo. Porque eu até mandei mensagem pro Antônio, o Antônio falou que não, tipo assim, porque os meninos estavam achando que poderia ser puxado, né? Porque a gente não viu o primeiro período e tal, a gente está no segundo, tem matérias, os meninos que estão no segundo período que estão fazendo isso estão mais bem preparados que a gente, isso aí é fato, né? Tem mais noção do que a gente que entrou agora. E aí ele falou que não tem nada a ver, que é de acordo com as matérias, né? Exigidas nesse período. Mas até agora eu só vi ética. A primeira você não teve, não? Não, eu entrei atrasada. Era geometria, era muito bom. Entendeu? Eu entrei atrasada e complicou, mas vamos ver. Vou ver o que eu consigo fazer, como diz, dar o melhor de mim e ver o que dá. Acho que entrou mais gente aí. Bora começar a aula, gente. Boa noite, gente. Vai esperar mais o pessoal entrar? Como que vai ser? Boa noite.
Antônio, boa noite, joia? Pessoal, o Antônio pediu para avisar que ele está sem microfone e a Natália também está com problema no áudio, mas ela já está resolvendo já. Ah, ótimo, então. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Deixa eu desligar só o áudio aqui. Tá dando eco? Tá, Deixa eu tentar resolver aqui, só um instante. Melhorou? melhorou. Ótimo. Gente, desculpa esse tumulto, tá? É que sou nova, tô entrando aqui, eu não sabia que o link era o mesmo, mas a gente vai ganhar o tempo aqui hoje, tá? Que a gente Eu tem. acho que nem a gente sabia. Ai, mas é assim, agora todo mundo tá sabendo, um ajuda o outro, tá? Gente, hoje eu teria que dar suporte para vocês referente à aula passada, né? Que vocês começaram uma matéria nova. Como chama a matéria mesmo? Pessoal? Estão me escutando, gente? Eu estou escutando, estou tentando abrir minha plataforma aqui. Ah, tá, para ver o nome da matéria, né? Uma matéria de desenho. É ateliê de projeto e arquitetura? Isso. Vocês têm, antes de eu sugerir para vocês algum assunto, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Sobre a matéria? Porque se não tiverem, eu vou voltar para o portfólio, que eu acredito que vocês devem ter, né, alguma dúvida sobre isso. Quem está na sala, gente? Mariana, Fernanda, Camila. Natália, acho que você pode ir seguindo. Se o pessoal tiver dúvida, eles vão acionando.
Então Se tá bom. todo mundo caladinho, acho que tá tudo bem. Tá bom. Então, gente, eu vou dar só uma repassada no portfólio, porque semana passada eu escrevi para poder ficar mais fácil. E é bom que quem não estava na aula passada ganha do lado de novo no portfólio, tá bom? Meninas, vocês chegaram a olhar o roteiro do portfólio? Sim. Eu acessei, mas não fui a fundo, não. Tá. Fernanda, se você conseguir dar só uma lida dele de novo, porque como a gente já entrou atrasada na sala, né? Se eu for voltar ele desde o início, a gente vai gastar a aula inteira de novo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar sequência só, mais ou menos, no passo a passo, só para poder reforçar as contas e passar para vocês os valores certinhos. Mas aí, depois você volta, olha o programa e dá start no trabalho. E aproveitando que a gente tem aí vocês três aqui, as três já tem grupo, não já? Eu já. Já. Mariane? Você tem grupo, Mariane? Tá sem áudio, Mariane. Tá desligado o microfone. Sim, tá só eu e a Laura. Tá. E todo mundo tá no grupo, primeiro período com primeiro período e segundo período com segundo período, certo? Ou tem algum grupo misturado? Não, tá certo. Então tá bom, gente. Então vamos lá. Eu vou dar só uma recapituladinha mais ou menos no que vocês precisam para começar. E eu dou sequência no roteiro, tá? A gente fez só aquela primeira parte da apresentação. Deixa eu abrir ele aqui também para vocês verem. Vou abrir o roteiro aqui, tá? Só um instantinho, gente. Ok.
Na segunda, o programa de que é essa historinha aqui, ó, que ele conta. Aqui, ó, situação geradora de aprendizagem. Aí aqui tem uma historinha falando da necessidade dessa família aqui, ó. Ela quer construir uma casa, né? O Marcos e a Eliana, eles têm 2 filhos, e aí tem várias situações aqui que eles estão contando para a gente, que é arquiteto, que eles vão precisar de ter na casa deles. Então, quem não leu, depois dá uma lidinha nisso aqui, que isso aqui é o programa de necessidades, tá? E aí, a partir desse texto aqui, vocês vão fazer uma etapa que vai estar descrita lá embaixo. Eu não vou conseguir ler isso aqui de novo com vocês, tá? Eu vou dar só uma reforçada nessa parte aqui das instruções para desenvolver o trabalho, que a partir disso aqui, vocês vão conseguir fazer sozinhos, tá? Então, aquela parte lá, vocês leem, a interpretação de texto é muito tranquilo. Aqui tá falando que a gente tem um terreno de estudo. O terreno de estudo é esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui que tá com a bolinha número 15, tá? Esse é o nosso terreno que nós vamos supor a casa para aquela família lá de cima, tá? Então, o lote, ele tem 20 metros quadrados tem 20 por 40. Então, no total aqui, a gente tem um lote de 800 metros quadrados, tá? Para a gente poder construir a casa para essa família. Porém, quando a gente vai iniciar um projeto, a gente tem que consultar a legislação. Não é só pegar e construir, não. Cada cidade vai ter um tipo de legislação, tá? E aí, dentro dessa legislação, cada bairro vai ter um zoneamento que é estipulado pela cidade, tá? Então, vamos lá. Aqui está falando que o terreno ele se encontra no zoneamento residencial 2, ZR2. Aqui ele não fala qual cidade que é, mas isso pode ser em qualquer cidade. Aqui em Betim, o nome do zoneamento é um pouquinho diferente desse, mas aqui em Betim também tem. Desculpa. Ó, Natália, é Goiânia, né? Se não me engano, é Goiânia. Lá atrás, eles falam, né? Ah, tá falando? Desculpa, gente. Lá atrás, no trechinho, acho que é Goiânia, se não me engano. Ótimo. Se alguém... Perfeito. Se eu estiver errada, pode me corrigir alguém aí. Não, foi bom você ter atentado a isso, porque eu não percebi. Isso mesmo, ó. Então, esse plano diretor que a gente está seguindo aqui é de Goiânia. Isso mesmo. Obrigada, Fernanda. O Mariana, né, que falou. Isso. Obrigada. Então, a gente está seguindo o plano diretor lá de Goiânia. Então, lá em Goiânia... Lá em Goiânia, nesse terreno aqui, esse terreno aqui se encontra no zoneamento residencial 2. E para a gente poder construir nesse zoneamento residencial 2, a gente precisa seguir alguns itens, né, da lei. Lá está falando que só pode ocupar 50% do terreno, que é a taxa de ocupação. E o coeficiente de aproveitamento para esse terreno é de 2. E que esse terreno também, ele não pode ser construído nos primeiros 5 metros de frente para a rua, recuo frontal. Então, aqui, ó, daqui onde é o passeio para dentro, a gente tem que afastar 5 metros antes de começar a construir, ok? E depois ele me fala também que ele tem que ter recuo lateral de 2 metros para cada lado. Então, aqui a gente tem que afastar 2 metros para cá e 2 metros para cá. Vocês conseguem ver minha setinha, não conseguem? Então, é isso. Consegue. Esses são os primeiros itens que a gente tem que avaliar. E aí ele também fala aqui no fundo que a taxa de permeabilidade é de 20%. A taxa de permeabilidade, como eu disse na aula passada, é o tanto que a gente tem que deixar no terreno para a água poder escorrer para dentro da terra e voltar, né, para os lençóis freáticos, tudo de novo. Então, a gente tem que deixar 20% do terreno, né, de área permeável. Bom, o que a gente vai fazer com essas informações, então? Eu fiz aqui um esqueminha, eu vou colocar lá no Telegram para vocês, tá? Que vai ficar mais fácil
e com as contas todas certinho para vocês começarem a dar o start nesse trabalho, tá? Não tem desculpa mais para não começar. Essa primeira parte, semana que vem, vocês podem já trazer ela pronta, a gente olha e dá sequência para a próxima. Vamos lá. Então, aqui está o desenho do terreno. Aqui está o desenho do terreno. Esse quadrado em branco é o terreno que a gente tem, 20 por 40. Vamos analisar as informações. Ele me falou que ele está no zoneamento ZR2, que é zoneamento residencial 2, né? Que é o plano diretor lá de Goiânia. Fala que é esse zoneamento aqui. O terreno, ele tem área de 800 metros quadrados, né? A gente vai pegar 20 vezes 40, a gente chega na área aqui do terreno, né? Dá 800 metros quadrados. A taxa de ocupação, como eu disse, 50%. Então, a gente pode ocupar 50% desse terreno. 50% é a metade do terreno, né? Então, a gente pode ocupar até metade aqui do terreno. O coeficiente de aproveitamento é 2. Mas o que é o coeficiente de aproveitamento? É o número de vezes que a gente vai poder construir, né, de área construída dentro do terreno. Então, por exemplo, se o nosso lote aqui tem 800 metros quadrados, a gente vai construir a gente pode construir até 2 vezes 800 metros quadrados. Se esse coeficiente de aproveitamento aqui fosse 1, a gente ia poder construir quanto? 800 vezes 1, 800. 800. Né? Exatamente. Então, a gente tem que ficar atenta a essa informação aqui. Nesse caso, a gente pode construir 800 metros quadrados 2 vezes. A taxa de permeabilidade é 20%, né? Que nem eu falei, a gente vai ter que deixar um número X aqui de metros quadrados para a área poder para a água poder escorrer. E aí a gente vai passar 2 metros de cada lateral e 5 metros frontais. Bom, vamos analisar aqui a primeira situação, que é da taxa de ocupação. A informação que ele nos deu aqui foi a taxa de ocupação. O que é a taxa de ocupação? É que nem eu falei, é o tanto que a gente vai poder ocupar dentro do terreno, né? Então, a gente tem um lote livre aí de 800 metros quadrados. A gente pode ocupar metade, né? 50% não é metade de 100%. O nosso lote vazio, né, inteiro, é 100%. Aqui ele está me falando que a gente pode ocupar 50%, então metade do terreno. Para a gente descobrir qual que é essa taxa de ocupação, tem uma fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. TO, que é taxa de ocupação, é igual à área de projeção dividido pela área do terreno. Semana passada, nós fomos fazendo isso através de teste, né? A gente foi supondo... vamos supor que o terreno, ele tem... que a construção, ela tem 1.000 metros quadrados. A gente foi fazendo assim, na tentativa. Mas aí eu vi que ficou um pouco confuso para vocês que estão fazendo a primeira vez. Então, eu refiz essa parte para ficar mais claro para vocês, tá? Então, por exemplo, nesse momento, a gente não sabe qual que é a área de projeção. A gente não sabe quanto a gente vai construir ainda para essa família, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a informação aqui que o textinho já nos deu, que é de 50%, e nós vamos descobrir. A gente vai pegar aqui, então, ó, em vez de fazer essa conta aqui da área de projeção vezes a área do terreno, nós vamos descobrir. Eu vou pegar a área do terreno, que é 800 metros quadrados, e vou fazer a conta aqui, ó, da porcentagem, porque eu tenho a informação da porcentagem, né, da taxa de ocupação. Eu vou pegar a área do terreno e vou fazer pela porcentagem da área de ocupação. Aqui eu fiz a conta de 2 jeitos, tá? Eu fiz ela destrinchadinha, eu peguei 800 vezes 50, né, dividido por 100, que é 50%, dá 400. E aqui eu já fiz direto, né, aqui eu economizei aquela conta de 800, aí a gente acha aqui o valor e depois divide por 100. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer 800, 50% de 800. E aí a gente vai achar 400, que é a metade da área total do terreno. Então, a taxa de ocupação é o tanto que a gente pode ocupar no terreno, que é
400, tá vendo aqui? 400 metros quadrados. É o tanto que a gente vai poder ocupar no terreno. Ficou claro? Sim. Se, por exemplo, essa família tivesse falado para a gente que eles estavam pensando em construir mais ou menos 200 metros quadrados de casa, por exemplo. Vamos ver se tem essa informação aqui. Eu acredito que não. Tem não. Tem não, né? Ótimo. Não. Se ele já tivesse falado que queria construir mais ou menos 200 metros quadrados de casa, a gente ia fazer o quê? A gente ia guardar essa informação para a gente e ia ver se realmente podia construir 200 metros quadrados de casa. Se a gente tivesse feito as contas e ele já tivesse estipulado essa metragem quadrada, a gente ia falar, ok, dá para construir 200 metros, mas dá para construir um pouquinho mais, vocês querem? Aí a gente ia dar isso de sugestão para eles. Como não foi o caso, vocês vão pegar dessa informação aqui e vão fazer o melhor uso possível para essa família. Então, se a gente pode ocupar 400 metros quadrados no terreno. Então, vamos lá. Ô, Natália, Oi. eu queria saber o seguinte, porque tem duas árvores que não pode ser desfeita, né? Isso. Pelo gráfico aí, qual que é o distanciamento dessas árvores? É 5 mais 6? Da edificação? É. Assim, Mariane, peraí, só um instantinho. Deixa eu ver aqui, de novo aqui. Aqui tá falando que uma árvore... Que uma árvore tá a 5 metros e a outra árvore tá a 7. Ah, certo. Mas esse outro espaço aqui, tipo 10 metros e 6 contado, isso aí não equivale, não? Desculpa. Que número seria esse? Qual 10 metros? Esses 10 metros aí, que tá no cantinho aí, tá até no terreno do vizinho. Não, esse número aqui, Mariane? Não, tá de vermelho. Tá. É a distância da árvore ao fundo do lote, tá? Ela tá afastada. Entendi. Cada 10 metros do lote, essa aqui. Entendi. E mais 5 metros de sombra que ela tá dando, e a outra tá dando mais 7 metros. Não. O que acontece? Essas marcações sempre vão ser do Waze. Por exemplo, essa árvore aí poderia ser um poste. Então, isso aí está marcando o centro da árvore. Entendi. Sabe? Não é a projeção da sombra, não. Está marcando o eixo do tronco. Então, do meio dela até a lateral, uma está afastada a 7,5 e a outra lá está afastada do meio dela até lá encostar no muro, 5 metros. E do meio dela até encostar lá no fundo do lote, uma está a 6 e a outra está a 10, entendeu? Então, o ideal seria deixar esses 17,5 metros, já que eles querem conservar, né, as árvores e de como fosse um recuo também. É uma situação, mas aí a gente tem que avaliar porque tem vários itens aqui que vão influenciar no tanto que vai sobrar para a gente poder ocupar esse espaço. Vamos só continuar ali, que aí eu volto nessa situação, tá? Senão a gente pode raciocínio. Aí, gente, esse aqui é o passo a passo de como a gente vai começar a projetar, tá? Então, primeiro a gente tem que descobrir o quanto a gente pode ocupar no terreno, que é 400 metros quadrados. Depois, a gente vai ter que saber o quanto a gente pode construir de casa, né? Por exemplo, eu falei com vocês lá atrás que o coeficiente de aproveitamento é o tanto que a gente pode construir, o número de vezes que a gente pode construir dentro do terreno, que é a área que a gente quer construir dividido pela área do terreno. Essa é a fórmula. Só que a gente ainda também não sabe quanto que a gente quer construir, né? O quanto a gente tem de área construída. Então, a gente vai pegar também da informação que o portfólio passou para a gente e vai fazer a conta. Por quê? Eu já tenho aqui a área do terreno, que é 800 metros quadrados. E ele me falou que o coeficiente de aproveitamento é 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 800 vezes 2 e vou achar o tanto que a gente pode construir. Aqui, ó, 800 vezes 2, 1.600 metros quadrados. Então, a casa deles pode chegar até 1.600 metros quadrados.
pode chegar até 1.600 metros quadrados, desde que esse 1.600 metros quadrados ocupem somente 400 metros quadrados do terreno. Veja só, olha só, aqui a gente fez essas contas diretas aqui porque a gente não tem informação de área construída, né? Porque eles não falaram para a gente quanto eles querem construir. Por isso que a gente fez assim diretão, usou a informação do texto que eles passaram para a gente. Mas, por exemplo, vamos supor que aqui, esse quadrado vermelho, eu fiz ele 20 por 10. Então, aqui tem 200 metros quadrados construídos. Olhando de cima, se eu já soubesse que aqui tem 200 metros quadrados, o que eu ia fazer? Essa aqui é a edificação deles olhado por cima, tá, gente? Como se a gente estivesse num avião lá em cima, olhando a casa deles lá embaixo. Então, essa aqui é a área de projeção dela. E eu falei com vocês que tem 200 metros quadrados. Eu coloquei aqui 10 por 20. Então, eu pegaria e substituiria aqui, ó, 200 dividido pela área do terreno, entendeu? Mas como a gente não sabe, eu fiz essa conta aqui embaixo, direto. Mas aí vocês vão ver. Aqui eu estou olhando de cima, que é a área a taxa de ocupação. É a área da projeção, que eu estou vendo de cima, dividido pela área do terreno. O coeficiente de aproveitamento é a mesma coisa. Tá vendo que aqui eu já estou vendo de lado? Essa é a mesma casa, só que eu estou vendo de lado. De cima a gente não sabe quantos pavimentos essa casa tem. Aqui, por exemplo, eu coloquei 1, 2, 3, 4 pavimentos, mas de cima eu não consigo saber se é 4 pavimentos. Então, eu não falei com vocês que a projeção é de 200 metros quadrados? 200 vezes 4 dá... 200 vezes 4. Aqui, essa casa tem 800 metros quadrados construídos. Então, aqui nessa conta, a gente viu que essa família pode construir nesse terreno até 1.600 metros quadrados. Aqui eu só construí 800. A gente poderia construir mais? Poderia, entendeu? Mas é a mesma situação. Uma vista de cima, que é a área de projeção, para a gente saber a taxa de ocupação, eu preciso saber da área de projeção. Como a gente não tinha, a gente pegou a informação e descobriu. Aqui, nessa situação aqui do desenho, eu supus que estava 200 metros quadrados construídos. Então, se eu já soubesse dessa informação, eu poderia jogar direto nessa fórmula aqui. Mas eu não tinha, então eu fiz a conta pela informação disponibilizada. Aí aqui, gente, eu continuei supondo que era 200 metros quadrados e fiz ele 4 vezes, né? Então, eu construí 200 metros quadrados vezes 4, construí 800 metros quadrados aqui dentro desse lote. Eu poderia construir mais? Poderia, mas eu quis construir só 800 metros quadrados, tá? E isso aqui, gente, é algo fictício, tá? Porque se vocês leram aí no roteiro, eles pediram uma casa térrea. Então, a gente não poderia construir para cima, porque é casa com mais de um pavimento. Então, vocês teriam que ocupar aqui o restante do lote, tá? Então, aqui ficou claro, a área construída, quando a gente não tem informação da área, a gente vai pegar a área do terreno e o número do coeficiente de aproveitamento que foi disponibilizado pela prefeitura, tá? Aqui eles falaram que é 2. Então, vou pegar o 2. O próximo passo é a gente saber a taxa de permeabilidade, né? Que eles falaram que é 20%. A taxa de permeabilidade, a gente vai pegar sempre o número que eles falaram que tem que ter de taxa de permeabilidade e vai multiplicar pela área do terreno. Aqui é a mesma coisa, eu destrinchei a conta, tá? Eu fiz 20% de 800 metros de 800, né? Então, 800 vezes 20 dividido por 100, né? Que é da porcentagem aqui, 1.600 dividido por 100, 160 metros quadrados. E aqui eu já transformei esse 20% já, né? Já fiz a conta direta, fiz 0,2 vezes 800, 160. Tá? Que é a mesma conta, só que aqui ela tá compridinha e aqui eu fiz ela direto. Então, no lote de vocês precisam ter 1.660 metros quadrados de área permeável,
Então, por exemplo, aqui eu joguei, né? O terreno é essa parte de branca aqui. Aqui eu fingi que é a edificação com 200 metros quadrados. E aqui eu já coloquei a área permeável. Lá no roteiro falou que o afastamento lateral é de 2 metros. Como a gente tem que fazer o afastamento lateral, eu joguei a área de permeabilidade aqui no afastamento lateral. Né? Então, tem 2 metros assim, e aqui do terreno tem 40 metros. Então, 2 vezes 40, vamos fazer a conta aqui, que eu sou péssima de conta. 40 vezes 2, 80. Então, 80 vezes 2, 160. Então, se vocês, né, quiserem deixar a taxa de permeabilidade dessa forma, vocês podem. Se vocês quiserem fazer outro tipo de desenho aqui de jardim, vocês podem, desde que atenda 160 metros quadrados de área permeável. Deu para entender? Natália, só uma dúvida. O 80 é em relação aos 40 metros, né? Só Porque eu afastei aqui, ó, esse retângulo verde aqui é 2 metros. O recuo é 2 metros. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Aqui dá para vocês verem direitinho. Tá vendo aqui? Que aqui onde minha mãozinha tá, eu afastei 2 metros. Aqui eu afastei 2 metros também. E aí, ó, olha só. Fixa aqui assim do lado. Eu pintei de verde. Eu aproveitei que o recuo tem que ter 2 metros e fiz ele de jardim, de grama, sabe? Então, 2 vezes 40, porque de comprido aqui, ó, o comprimento do terreno é 40 metros, né? 2 vezes 40, 80. 80 metros quadrados de área permeável só desse lado. Do lado de cá, como é a mesma coisa, tem mais 80. Então, 80 mais 80, 160. Entendeu? Então, aqui, só de colocar esses dois cantinhos aqui de área permeável, eu já bati o mínimo que a prefeitura pede, que é de 20%. Mas vocês podem fazer esse desenho de outra forma. Se quiser fazer tudo aqui de jardim lá no fundo, lembra que tem 2 árvores aqui? Aqui, E que a família quer as 2 árvores. A família quer que mantenha as 2 árvores. Então, vocês podem fazer, por exemplo, daqui para trás, tudo assim, ó. Deixa eu pegar aqui o lápis. Daqui para trás, tudo já era permeável. Só que vocês têm que colocar, né, um tamanho ideal aqui para dar 160. Mas se ultrapassar também não tem importância. Não tem problema. Tem que ter pelo menos isso. Com certeza vai sobrar mais espaços aí, né? Sim. E daí vocês podem fazer de área verde. Mas não pode ter menos que isso. Tá bom? E aí, gente, é só para poder falar dos afastamentos. Eu vou fazer só uma ressalva aqui, porque eu não tinha percebido que esse zoneamento era lá de Goiânia. E aí eu coloquei um recuo nos fundos também. E aí realmente não vai precisar. Então, o que acontece? A gente vai afastar dos lados aqui 2 metros, do outro lado 2 metros, e na frente 5 metros. Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui tá cascotas? Então, na frente eu afastei 5 metros. Dos lados aqui eu afastei 2 de um lado e 2 do outro. E aí, vamos fazer as contas aqui. Deixa eu refazer aqui junto com vocês, para vocês verem. Estão vendo meu programa aí, né?
Aí, gente, se a gente colocar todos os afastamentos direitinho, ó, aqui, vamos fingir que aqui é a rua. Aqui na frente, né, é a rua. Aqui é a rua, é o passeio. Do passeio para dentro do lote, a gente tem que afastar 5 metros. Tá vendo aqui que eu afastei 5 metros? Então, a partir daqui, a gente pode começar a nossa edificação. Dos lados, aqui a gente tem um vizinho e aqui a gente tem outro vizinho. Eu tenho que afastar 2 metros de um vizinho e 2 metros do outro. Sobrou de área para a gente construir 570 metros quadrados aqui para a gente poder ocupar, tá? Porque essa área branca não pode, porque é afastamento previsto pela prefeitura. E onde tem afastamento previsto pela prefeitura, a gente não pode ocupar, tá? Então, essa área aqui, que ficou em branco, ela tem que ficar sem construção. Aí, a gente pode usar ela como jardim, como garagem também a gente pode aproveitar, mas a gente não pode colocar a construção aqui, tá? Então, a gente vai construir aqueles 1.600 que a gente pode construir dentro dessa área azul aqui, tá bom? Natália, Oi. deixa eu te perguntar, como tem a taxa de ocupação de 50%, então eu vou ter que, dessa área que sobrou, 50%, né? 50%. Então, na verdade, eu vou ter 90 metros quadrados para construir. Não. A taxa de ocupação é do lote mesmo. Em cima dos 800 metros quadrados, né? Que é 400 metros quadrados que sobra. A gente tem que ocupar aqui 400 metros quadrados. Ah, tá. Não quer dizer que essa recuo tá dentro dos 400, não. É dos 800 só. Isso. Tá bom. Mas a Obrigada. gente tem que respeitar aqui esses afastamentos aqui, tá? É a Camila? Isso. Isso mesmo, Camila. Ocupar 400 dentro do lote, mas respeitando o afastamento lateral e frontal. Entendi. Tá bom? Tá bom. E aí, gente, as informações iniciais que vocês precisam é essa. Então, leu lá no portfólio lá o programa de necessidades, viu qual que é a demanda da família, a gente fez uma listinha semana passada. Quem tiver anotado, compartilha aí entre vocês. Eu vou incluir ela aqui nessa apresentação que eu fiz e vou mandar para vocês hoje no Telegram, tá? E aí vocês guardam essa apresentação, porque aqui tem essas fórmulas aqui que a gente precisa, e vocês vão precisar isso para o resto da vida. E aí a situação é que nem eu falei semana passada. Vocês podem chegar até esse potencial construtivo aqui. Mas, se a família não precisar, né? Que lá no texto fala o quanto de quarto que eles precisam, que precisa de um estúdio de música lá para os meninos estudarem, precisa de um quarto de visita para receber os pais, né, do casal. Então, aí vocês vão começar a ver qual que é o tamanho de cada cômodo, para ver se realmente vai precisar de ocupar 1.600 metros quadrados lá no terreno. E aí tem vários pontos que vocês têm que prestar atenção, como as árvores. Eles querem que a área de lazer tenha visão para as árvores. Então, vocês têm que pensar nisso tudo, tá bom? Então, assim... o primeiro passo é prestar atenção nesses afastamentos, no tanto que pode construir para não ultrapassar, né? Para não errar, e o tanto que pode ocupar do terreno. Então, por exemplo, aqui eu ocupei 200 metros quadrados, porém eu construí 800 metros quadrados de casa, tá? Então, a partir de hoje, vocês já podem começar a pensar nisso, começar a desenhar a casinha e se as medidas, né, estão batendo com essas aqui que está na apresentação, tá bom? Se tiver passando, Natália, refazer. Oi. essa primeira parte aí que você apresentou praticamente é um estudo técnico, né? Exatamente. Você fez praticamente, foi estudo técnico do terreno todinho já, que seria aquela primeira parte que o trabalho está pedindo. Exatamente.
eu quis fazer isso, porque semana passada eu dei vários exemplos, mas a gente foi fazendo na tentativa, sabe? Aí eu falei que eu iria pegar os dados reais do trabalho e passar para vocês, porque aí vocês iam ter essa informação para vocês usarem para os próximos semestres, né? Que é as contas, e já teria os valores certinho do que vocês precisam para fazer o trabalho. Certo. E deixa eu te falar uma outra coisa aqui, questão do desenho. É manual? Como que funciona? Vocês dão uma olhada no final, ó, tá falando direitinho que precisa ser manuscrita, aí vocês têm que escanear. Cadê? Gente, tá tudo escrito aqui, tá? Não tô batendo o olho e vendo agora, mas eu li que é tudo manual e tem que ser escaneado. Mas vocês viram que o desenho é bem fácil. Certo. Até essa parte aí, tipo, essa parte que você fez também tem que ser toda manual. Até a parte escrita tem que ser escrita, não pode ser digitalizada, não. Então, isso daí eu posso confirmar com o Antônio, mas eu entendo que manuscrito é tudo feito à mão. Tudo feito à mão. É. Minha letra horrorosa. Difícil de fazer. É um retângulo colorido, isso é muito tranquilo. Tá? Sei. Então, é isso mesmo que a Mariane fez. Isso aqui, ó, para vocês começarem a fazer essa primeira parte do trabalho, ó, cadê? E tem regras, Natália, tipo assim, que eu entrei agora, eu não fiz. A única matéria que eu fiz foi ética, então você deve estar mais perdida do que. Não, mas você e todo qualquer mundo. Eu queria saber o seguinte: tem regras, tipo assim, para porta, janela. Tem regra para tudo, para tamanho do quarto. Aí, Mariane, vocês vão achar nessas normas aqui, ó. Cadê? Ó, aqui, para vocês fazerem o texto, ele está mandando obedecer a BNT. Certo. Aqui. Eu até sei algumas, igual porta para PCD tem que ser 80, tem que ser no mínimo 80. Isso. Espaço de circulação tem que ter 1,50 por causa do giro da cadeira de roda. Isso aí, assim, algumas coisas assim, eu já sem estar estudando, sem ter lido algumas coisas assim, eu tenho noção. Mas eu falo assim, na hora que eu desenhar, como que eu vou identificar uma porta, como que eu vou identificar uma janela? Tá, você quer saber como vai representar, né? Isso, representação. Vocês ainda não tiveram aula de desenho. O que eu posso fazer também? Como vocês vão fazer isso à mão? Para hoje, mandar esse processo impossível. Mas noção de planta vocês têm? Não, né? Ainda não. Tipo assim, olhar como faz uma planta, não, né? Não. Não. Para hoje, impossível conseguir fazer isso, gente. Porque agora vocês têm que ir para a aula e eu tenho que ir lá dar um apoio para vocês na aula também, que já nós até passamos do horário. Mas eu posso preparar para essa semana, mas eu também não consigo dizer para vocês que é amanhã e que é quarta-feira. Mas dá uma olhadinha na internet, assim, croquis planta. Vamos ver aqui agora, rapidinho. Deixa eu... Aqui, por exemplo, gente, essa parte que tá pintadinha de preto, eles estão representando a parede. A portinha, olha aqui, Mariane. Certo. Tá vendo? É mais ou menos isso aqui. Como vocês vão desenhar à mão, não vai ficar perfeitinho. Mas essa aqui é a representação de planta. Porque planta, gente, é como se a gente pegasse a nossa casa e passasse a faca assim no meio da parede, numa altura de 1,5 metro. E aí a gente olhasse por cima. Então, isso é uma planta, como se a gente cortasse a nossa casa numa altura de 1,5 metro e olhasse dentro dela, como se tirasse o teto e olhasse por dentro, né? Por cima, assim, do teto. Então, é assim que a gente vê. E aí, por exemplo, a janela, tá vendo aqui, ó? É representado por esses 4 risquinhos, que é aqui esse
2 risquinhos do meio é a representação do vidro cortado. Então, essas duas de fora seria aquela parte onde fica aquela pedra, né? Do peitoril da janela. E as duas de dentro seria do vidro. Então, é mais ou menos isso que vocês vão representar aqui. Só que é tudo muito esquemático. No caso aqui, vocês vão representar só as paredes e escrever quarto. Não precisa desenhar caminha igual tá aqui, não. Deixa eu tentar fazer outra pesquisa aqui. Croquis. Essa que era a minha dúvida, Natália. Então, a gente não vai precisar representar tão assim. Não. Até porque a gente nem tem, né, uma bagagem para poder fazer isso. Assim, então... Olha como tá. Olha essa aqui, como tá bem simples. Não tá nem desenhada as portas. Vocês podem fazer até desse jeito mesmo, sabe? Colocar uma cor mais escura, mais forte, onde é a parede, e uma linha mais clara, onde for janela e porta. Tá vendo? Olha aqui. Ela fez a parede, escreveu o que é cada coisa e pronto. E a metragem quadrada total, né? Também não precisa colocar também a metragem de cada cômodo, tipo largura e... Se vocês quiserem colocar, pode colocar. Por quê? Vamos fazer a coisa no olho, né? Porque, por exemplo, ou vocês colocam o metro quadrado de cada cômodo, mas vocês precisam colocar qual o tamanho de cada um, porque senão vocês podem ter colocado uma coisa aleatória, entendeu? Entregado algo aleatório, mas aí, gente, vocês vão fazer assim, né? Vocês não vão fazer 3 metros. Quando eu falo assim, escala, vocês conseguem saber também de escala? Desenho em escala? Ainda não, né? Sim. Eu, Laura, não. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão fazer um desenho à mão? Para vocês começarem, não ficar parado. Faz o desenho à mão, mas vocês têm que pensar no tamanho de cada cômodo. Na hora de representar, vocês não vão representar 3 metros de quarto, igual tá aqui. Vocês vão representar um valor aleatório. Depois eu vou ensinar para vocês escala. Na verdade, o professor vai ensinar para vocês direitinho escala. Mas é para o trabalho não ficar parado. Vocês vão fazer um risquinho e vai falar que tem 3 metros. Por exemplo, 3, 4. Aqui. O quarto tem 12 metros quadrados. Aí tem uma lei lá que fala a metragem quadrada mínima de um quarto. Se eu não me engano, é isso aqui mesmo. Mas vocês conferem lá, tá? E aí vocês não podem colocar menos do que eles estão falando lá na lei. Se falar que é 10 metros quadrados, o quarto não pode ter menos que 10 metros quadrados. Se eu não me engano, é 12. Mas vocês conferem, tá? Aí você vai fazer o desenho de forma fictícia, mas com os valores reais, tá? O desenho vai estar fora de escala, mas pensaram no tamanho dele corretamente, tá bom? Então, vocês podem fazer mais assim, ó, bem simbólico mesmo o desenho, colocar os tamanhos que vocês pensaram e o nome de cada cômodo, ok? Natália, então você acha que 2 representações é o suficiente? Uma da planta, né, do jeito que está aí, e uma outra do terreno? Então, vocês têm que fazer isso no terreno. Vocês têm que fazer isso em cima disso aqui, ó. Não, sim, eu entendi. Eu tô falando assim, na hora de fazer o trabalho, para representar lá e ficar mais explicado, a gente pode dividir, né? E, por exemplo, fazer igual o retângulo, igual você estava aí antes, né? Coloridinho, explicado. Pode sim. Pode sim. Senão vai ficar tudo muito embolado, né? Muita informação. Isso que eu quis dizer. Pode sim. Aí, gente, aqui, tá vendo? Que nem vocês viram, tá? Isso que eu fiz foi praticamente essa parte inicial do trabalho, né? Então, aqui a primeira a gente analisar, que foi essa parte aqui que eu fiz, ó. A gente analisou as informações. Pera. Não, aqui vocês vão pegar referências, né? Desculpa, gente. Eu já tô nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui que eu mostrei para vocês já é a letra B. Aqui vocês têm que fazer um estudo de referência de uma residência, né? Parecida com essa que a família quer. Uma no Brasil e outra aqui em Minas, regional, né? BH, Contagem, Minas Gerais. Então, aqui é referência.
Aqui é aquela parte da informação que eu fiz aqui para vocês. Essa parte aqui. A letra C é o programa de necessidade que nós fizemos semana passada, que é listar o que é cada coisa que a família está querendo. Por exemplo, uma suíte, que eles falaram que quer um quarto para cada filho, quer garagem para é o estúdio de... Aí estão listando essas coisas, tá? Ô, Natália, o programa de necessidade, a gente pode colocar o que a família citou e fora as coisas que a gente vê também que eles realmente têm necessidade também, né? É isso. Porque, tipo assim, igualzinho, eles colocaram garagem. A garagem dele automaticamente vai ter que ser uma garagem maior. Isso. Porque a garagem para um cadeirante tem que ter um espaço também de... Isso. E aí, por exemplo, eles pediram uma suíte. A suíte fica dentro do quarto, né, do casal. Aí eles não falaram que tem que ter um banheiro para os filhos usar, mas a gente sabe que tem que ter, né? Isso eu falei na outra. Então, vocês vão fazer. É porque, gente, eles listam coisas que não podem faltar de jeito nenhum, né? Por exemplo, se eles não tivessem falado que precisava do estúdio para os meninos treinar, talvez a gente não colocaria. Mas, como eles falaram que tem que ter, a gente não pode esquecer. Então, tudo que está citado aí no texto é coisa que não pode faltar de jeito nenhum. Mas as outras coisas que eles não falaram, a gente subentende que precisa, né? Por exemplo, de um segundo banheiro. Ou até de um terceiro. Tá? Aí aqui os diagramas, que eu expliquei mais ou menos, que é bem isso aqui também que eu desenhei. Tudo isso aqui, gente, é diagrama. É desenho simples. O pré-dimensionamento dos ambientes seria essa parte da planta, né? Igual eu mostrei para vocês esse exemplo da internet ali. Fez o quarto, 3x4, 3 metros por 4, entendeu? E aí, nisso, vocês vão fazer tudo conforme as normas, tá? Vocês abrem essas normas aqui todas e vai fazendo de acordo com o que está falando na norma. E aí, o memorial descritivo, que é muito simples também. Aqui, essa apresentação tá falando o jeito que vocês têm que entregar, que é basicamente um resumo disso tudo que a gente falou aqui em cima. Essa aula, gente, eu repeti praticamente tudo que eu falei semana passada. Semana que vem, vocês cheguem com isso aqui pronto, hein? Seguir para a próxima etapa. Tá bom? E aí, vocês já vão ler nessa parte aqui para a gente poder, se vocês quiserem chegar com isso aqui pronto também e eu, né, só consertar, ou pelo menos lido, já ajuda, já é um passo grande. Chegar com essa parte aqui do estudo preliminar pronto, já é um passão muito bom. Pra gente não precisar ficar lendo passo a passo, sabe? E aí eu vou com vocês. Tem mais alguma dúvida, gente? Eu tenho que liberar vocês para aula. Atrasada. Natália, então, basicamente, é isso que a gente vai ter que representar, tanto, né, em croquis, em desenhos, tanto também manuscrito, né? Isso. Só que o manuscrito, Laura, é uma coisa mais detalhada, né? Vocês vão escrever mais ou menos igual eles contaram aqui quando passou a situação geradora. É uma coisa mais detalhadinha. Vocês vão... Eu lembro que eles falam assim, que ele pede aqui no roteiro, para falar se vocês conseguiram atender a demanda da família. Aí vocês vão contar como que vocês conseguiram atender a demanda. Por exemplo, eu lembro que eu dei um exemplo para deixar o quarto no lado esquerdo, né? Porque ali é onde recebe o sol da manhã. Então, vocês vão falar assim, a solução que nós encontramos é manter os quartos do lado esquerdo e a área de lazer do lado direito, com abertura para as árvores no fundo. Aí vocês vão contar assim, né? Detalhadamente, mas de forma... É uma resposta do que a gente fez, né? É uma explicação em detalhes. Detalhadinha essa parte da escrita. As outras partes, que nem fazer o programa de necessidades, é uma coisa mais direta. Quarto, cozinha, suíte, é coisa pontual. É escrito, mas é direto, entendeu? E as outras partes é representação, igual eu fui mostrando para vocês. Ok? Obrigada. Então, a tarefa 1, que é relatório técnico, tá fácil agora de vocês terminar ela, tá? E vamos fazer para a gente poder partir para a tarefa 2. Tá bom?
Mais alguma dúvida, meninas? Não. A gente caiu aqui. Você vai enviar isso aí pra gente? Vou. Eu vou só mudar aquela parte lá essa última parte aqui que eu coloquei esse afastamento aqui do fundo. Já apareceu para vocês aí? Não, né? Então, não vai ser preciso afastamento. Eu lembro que na semana passada a gente ficou com um pouquinho de dúvida nisso. Isso. Porque como é em Goiás, não vai precisar, então. Acho que a própria Mariane que viu isso, que eu não prestei atenção, que a cidade é Goiânia. E é Goiânia, então, já que ele especificou a cidade, é o que está falando no plano diretor. Mas tem que ver também se o plano de Goiânia também não exige afastamento, né? Não, então, ele já falou que exige o afastamento lateral e frontal. Não falou que precisa dos fundos, entendeu? Ah, entendi. As informações que ele deu pra gente, que foi essas duas aqui. Vocês estão... Tá aparecendo o que para vocês? O portfólio ou a minha apresentação? Aí, o portfólio. Ai, gente, Portfólio. a minha apresentação caiu, mas é aquela última imagem que eu mostrei para você dos afastamentos. Eu só vou corrigir ela para não mandar coisa errada para vocês, porque eu não tinha prestado atenção que era Goiânia, tá? E vou mandar agora para vocês, tá bom? E aí vocês já podem seguir. Ah, não, eu vou consertar isso e vou acrescentar acrescentar o programa de necessidades também, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas. Obrigada. Até semana que vem, gente. Obrigada a você. Nada, tchauzinho. Tchau.